Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 204, capítulo 26, livros médios, perguntas sobre as invenções e descobertas. Então Kardec continua assim, que mérito teria ele, o gênio, né, o inventor, né? Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O que não faz parte da programação, porque é preciso um certo nível de intelecto, de moral, né, de caráter. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para receber. Tá vendo só? Praticamente já dissemos isso no vídeo anterior, mais ou menos assim, né? Porque veja bem, se vem antes do tempo aquele invento, a pessoa ainda não madura moralmente e intelectualmente, se encontra para poder aceitar aquele invento, aquela invenção. Não vai-se longe. Você deve conhecer a história. É uma história muito conhecida da maioria, de 99% dos espíritas. No ano de 1900, eu vou colocar o ano de 1903, mais ou menos, 1904. Senhor Mojico, pai de Eurípides Barçanufo, deu a que hoje nós conhecemos como Vovó Meca, né? Deu a ela uma máquina de costura, aquela de costura-se à mão, né? Com a manivelinha, check, 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 check. Então ele foi ao Rio de Janeiro e trouxe a Sacramento a máquina de costura. Mas, diz a história, que se fazia filas e mais filas à porta da casa de Vovó Meca, de mulheres e de homens também, para ver aquela maquininha funcionando. Olha que engraçado. Isso vamos por 1904, 1905, por aí. E as pessoas ficavam pasmas. Ora, gente, isso não vai longe também. Eu também me lembro de uma situação, por mais que o carro já existia, mas eu não conhecia. Então, eu nasci em 1969, então vamos pensar assim, quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, eu nunca havia visto um carro, nunca tinha visto um carro, né? Então, sei que tinha uma estrada e nessa estrada foi passando um carro, aqueles
carro antigo, né? Que saía mais fumaça do que velocidade. E eu sei que eu corro para dentro de casa, gritando, e entrei embaixo da cama e me escondi. Olha só para ver que coisa. Mas é atraso mesmo, meu, né? Não tem nada a ver com outras coisas. Então aqui, o mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para a receber. Porque não adianta, às vezes, a pessoa até inventa, mas a sociedade não admite, não aceita. A sociedade ignora. Eu me lembro que na minha infância, quando eu tinha meus 5 para 6 anos, a cidade onde nós morávamos, o posto de saúde lá, aplicava uma vacina no braço da gente. É uma que dá né, deixa uma manchinha no braço da gente, até hoje assim. Todo mundo acho que tem essa manchinha no braço, até hoje é assim. Então era um revólverzinho que encostava aqui em mim, tchuk. Só que não existia higiene. E ia para outra criança com aquela agulha tudo suja de sangue meu, introduzir na outra criança, tchuk, tchuk, tchuk. Então observe para você ver a indústria têxtil. Quanta tecnologia na indústria têxtil. Nas metalúrgicas, hoje em dia, né? A tecnologia hoje da informática, dos aviões. Então, se nós formos falar a respeito de invento, olha, ficaríamos aqui falando o resto da nossa eternidade. Mas é um processo natural, porque faz parte da nossa evolução. Nós temos que entender que, por exemplo, quando eu assisto muito esses documentários, quando a geladeira foi descoberta, foi um espanto. O computador, quando foi descoberto, quando inventaram o primeiro computador, ele pesava toneladas. Hoje, nós carregamos um computador na palma da mão, que é o celular. Porque o celular é um computador. Nós temos tudo armazenado no celular que pode se armazenar num computador. E não vai longe. Existem os chips. Mas não são os chips do celular, não. Esse já é avançado por demais. Mas existe os chips. Que daqui a alguns anos, muitas pessoas, ao nascer, já vai ser aplicado nele um chip. Ele vai receber um chip. Isso vai fazer parte das leis aqui da Terra. Todo mundo vai ser chipado. O termo seria quase que esse, chipado. Vai receber um chip ali quando nasce. Ah, eu não aceito meu filho receber isso. Não é você. Não é você que manda. Não é você que manda. É o progresso, é a evolução, as leis aqui da Terra.
Chip esse. Eu já vou começar a adiantar uma coisa para você. Esse chip, ele vai ser tão importante que ele vai ser mais ou menos do tamanho de um caroço de feijão. Só que ali vai ter o CPF da pessoa, o RG da pessoa, o cartão de crédito da pessoa, a CNH da pessoa, vai ter tudo ali naquele grãozinho de arroz. Vai existir um aparelho que onde você chega, você só encosta o braço naquele aparelho, aquele aparelho mostra todos os itens correspondentes ao teu eu, a tua natureza física. Se você quer pagar uma conta, você encosta o braço ali. Se você quer apresentar a tua CNH para o policial, você encosta o braço no aparelho dele ali e aparece no aparelho dele ali a tua CNH. Isso é o futuro, gente. Isso faz parte da evolução. Então, olha só o que eu estou dizendo, hein? Isso é um processo futurístico que nós já estamos mostrando aqui agora. O teu DNA, né? A tua hereditariedade, a sua nacionalidade, o teu grau escolar, a tua profissão, vai estar tudo nesse chip. Só que em conjunto esse chip com o aparelho que vai existir. Porque quando eles aproximam o aparelho do seu braço onde está aquele chip, o aparelho vai captar todas as informações. E ali no aparelho vai ter uma tela, é normal, como se fosse uma tela de um celular, mostrando as pastas onde a pessoa deve entrar para poder te pesquisar. Então, o guarda, ele passa o aparelho em você, mostra-se na tela do aparelhozinho dele várias pastas. Mas acontece que por segurança, aí você fala, mas isso não tem segurança nenhuma. Tem, espera lá para você ver. Por segurança, assim que ele passa, que ele detecta ali tudo que ele deseja com relação à tua CNH, ele pode transferir aquela pasta para outras repartições, né, que são outros computadores da polícia e tudo mais. Esse não. Existe uma tecla que você sabe que chama-se delete. Então, ao acessar aquela tecla delete, deleta todos os teus dados no aparelho dele. Mas no teu chipzinho continua todos os teus dados aí. Se ele não deletar, depois de 5 minutos, o próprio aparelho deleta as tuas pastas com todos os teus dados. Quer dizer, não há como manter-se dentro do aparelho dele os teus dados ali por muitos anos arquivados.
só fica arquivado no teu chip e não no aparelho dele. No aparelho dele é para averiguar. Há alguma coisa errada, ele pode transferir apenas aquela pasta para o departamento lá na central, onde eles de fato vão levantar a tua ficha para ver o que pode ser feito, porque se você não tem o CNH, você está fazendo o que atrás de um volante? Aí lá dentro é que eles vão, né, providenciar a multa e tudo mais. Mas ali não. Passou 5 minutos, deleta. E se você ali continua, depois daqueles 5 minutos, ele vai ter que novamente passar o aparelho de novo, porque apagou tudo no aparelho dele. Tá vendo só? Luiz, mas onde você viu isso? De lá. Que vai vir para cá ainda. Ai, Luiz, eu vou pegar essa ideia sua e... Olha, gente, fique à vontade. Quem quiser pegar, faça um bom proveito. Eu não tenho interesse nisso. Eu podia muito bem pegar essa ideia e procurar essas pessoas mais ricas do mundo e passar todos esses dados para essas pessoas, para eles trabalhar em cima disso. Porque existe aqui na Terra pessoas capacitadas que podem trabalhar em cima desse sistema. Mas eu não tenho interesse disso. O meu interesse é proporcionar a evangelização, a educação da alma, do espírito. O meu interesse é mostrar Jesus. Eu não tenho interesse em outra coisa a não ser nisso. A não ser nisso é com todo respeito. Então vamos continuar. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Mas é verdade. Que você imagine só, se o homem tivesse esse poder, ele ia tentar fazer com que os frutos nascessem antes das estações, devido ao orgulho e ao egoísmo, a ganância, né? Que é o egoísmo. Então, todos nós recebemos ordens, todos nós. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Só que aqui, disse Deus ao homem, Deus não disse nada. Que é isso, Luiz? Está na Bíblia? Não. Está na Bíblia, mas distorcido. Porque Deus nunca nos disse nada. Deus nunca nos disse nada. Tudo que existe na Terra com relação a Deus ter nos transmitido foram espíritos elevadíssimos que passaram-se por ele graças à permissão dele, graças à permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus mesmo não disse nada. Os profetas foram inspirados pelos teus anjos guardiões, pelos teus mentores espirituais, a escreverem. O que nós temos que entender uma outra questão. Diz as leis que Deus escreveu os 10 mandamentos.
Mas não foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos. Nós temos que entender que Moisés foi nada mais, nada menos que um profeta. E na condição de profeta, Moisés, ele era dotado de vários dons mediúnicos. E é preciso entender que não havia necessidade de Deus vir e escrever os 10 mandamentos através de Moisés, né, ali daquelas tábuas que eles dizem, porque aquelas tábuas nada mais, nada menos que são pedras de basalto, né, de granizo e assim por diante, né, de basalto. Ali na época que aconteceu foi um processo de materialização de uma ectoplasmia divina, onde nós temos que entender que não havia necessidade de Deus, o incondicional, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, tendo ele ministros que tudo por ele podiam fazer. Você entendeu? Esses ministros vieram e ali deixou grafado naquelas pedras os 10 mandamentos. O que eu posso te dizer, até aonde eu fiquei sabendo, os 10 mandamentos foram escritos nada mais, nada menos que por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que de uma forma tão oculta, para que o Pai aparecesse e não ele. Porque você já parou para observar que Deus, ele possui um número inimaginável de ministros? Que Deus insignificante é esse? Um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, ter que se preocupar com 10 mandamentos aqui na terra, escrevendo através de pedras. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Tendo ele ministros e mais ministros, não podia ele ter incumbido nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ou às vezes até nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor dos 10 mandamentos das leis do Criador, ter vindo naquele momento ali e usado as faculdades mediúnicas de Moisés, ou se o Cristo não quisesse usar as faculdades mediúnicas de Moisés, ele nem usaria, porque o Cristo não precisa. Para realizar alguma coisa aqui na Terra, ele não precisa de contribuição das energias mediúnicas desse ou daquele. Eu podia muito bem realizar algumas coisas lá na Terra, mas falta-me médios lá, então eu não tenho condições de realizar lá na Terra. Ô, gente, vamos largar de ser pobre.
Vamos largar de ser pobre, vamos raciocinar. Deus não ia perder tempo com isso, não. Tá vendo só como que é difícil? O que nós estamos comentando aqui é algo que os bons espíritos na erraticidade conhecem isso bilhões de vezes mais que eu, é lógico. Mas que só daqui uns 20 milhões de anos que eles vão poder tocar nesse assunto. Eu aqui já já comecei um toquezinho. Vou levar tanta cacetada por isso que você nem imagina, mas bata, porque eu estou preparado para apanhar. Tô nem aí. Pelo menos aquilo que me é confiado, eu passo adiante. Mas que é preciso as pessoas raciocinar, é preciso raciocinar. Nós vamos voltar no próximo vídeo, eu vou comentar um outro item também.